Bom dia, amados. Mais uma manhã, linda manhã de segunda-feira. Que Deus esteja no coração de cada um de nós, para que nós possamos ter uma nova semana de luta, de batalha no trabalho, na vida pessoal, com sua família, para que nós possamos ter bons dias na luz do Senhor, na glória do Senhor. Que Ele venha nos encher com suas bênçãos, com seus milagres, que Ele venha nos trazer tudo de bom para todos nós, todas as nossas famílias. E amados, Deus tocou no meu coração esta manhã de segunda-feira para trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de ensinamento em nossas vidas, porque nós devemos todos os dias agradecer pelo que Deus fez por nós, pelo que Jesus fez por nós, se entregou ali naquela cruz do Calvário por nossas vidas, para nos dar uma chance, uma oportunidade de obter a nossa salvação e sentar do lado do Rei da Glória, que é Deus. Então devemos ter essa palavra como um ensinamento, como uma reflexão de vida em nossas vidas, na vida de nossas famílias. O nome da nossa reflexão, do nosso texto, é a pura solidão de Jesus Cristo. A solidão de Jesus Cristo naquela hora da falta dos seus amigos, dos seus discípulos. Então vamos ler aqui, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, versículo 36 adiante. Então a palavra de Deus diz: Jesus no Getsêmani. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só como é linda a palavra de Deus. Amados, se nós formos nos atentar a essa palavra, se nós formos prestar bem atenção a essa palavra, o ensinamento dessa palavra, se a gente for ver o que Jesus passou naquele tempo, sofrendo por nós, quando ele foi se entregar ali na cruz do Getsêmani, que era conhecido como presa do azeite, como Jesus sofreu por nós. Então nós devemos sempre agradecer a Deus, mas agradecer não é só abrir a boca e dizer agradecer, é fazer a vontade de Deus. O que quer dizer a vontade de Deus? Fazer a obra de Deus, é irmos para a igreja, é buscar almas para Deus, levar o evangelho, levar a palavra de Deus,
levar a palavra de Jesus ao alcance daquelas pessoas que não entendem, ou até que fingem que nunca ouviram a palavra de Deus. Que aquelas pessoas possam entender a palavra de Deus, o verdadeiro caminho. Então devemos orar de manhã, quando for, à noite, quando for dormir, fazermos as nossas orações aos pés de Jesus. E de manhã também agradecer aos pés de Jesus e fazer a vontade dele, fazermos o ID que é pregar a palavra para todo aquele que ainda não conhece a palavra. Então devemos ser assim, fazer a vontade de Deus e seguirmos os mandamentos de Deus. Sabemos que somos falhos, mas temos que tentar fazer a vontade de Deus. Amados, então assim, o que eu quero dizer, a palavra de hoje é as amizades que nós temos hoje em dia, entendeu? Aquela solidão que Jesus Cristo passou por nós, porque Jesus, ele já se encontrava com seus 11 discípulos e chamaram aquela praça, porque o outro discípulo, que era 12, já vinha de encontro com ele naquela noite para o entregar às mãos dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, dos soldados romanos, porque eles já vinham atrás de Jesus para o pegá-lo, para levar para o crucificar, para condená-lo. Então Jesus chamou seus 11 discípulos, que na verdade se diziam ser seus amigos, porque aqueles discípulos, inclusive Pedro, que era o mais próximo de Jesus, aqueles 12 discípulos deixaram suas famílias para seguir Jesus, para pregar a palavra. Então aqueles 12 discípulos abandonaram Jesus naquele dia. Um discípulo dele, que era Judas Iscariote, já vinha com a sua traição, com a sua amargura, traição, com o seu coração entregue para o demônio. Ele já vinha com os soldados para pegarem Jesus. Mas os seus 11 discípulos que ali se encontravam, Jesus os chamou para aquela praça de Getsêmani. Quando Jesus foi orar, Jesus levou os 11, deixou 8 mais atrás e levou à frente Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para orarem com ele. Mas mais um pouquinho à frente deixou os três discípulos e foi orar sozinho ao Pai. Jesus estava sofrendo muito, porque ele sabia a hora da sua entrega, que ele tinha que se entregar, porque estava escrito. Então Jesus ali foi orar sozinho junto ao Pai. Jesus sofria angústias, Jesus sofria aflições, ele sabia o peso da cruz que ele ia carregar no seu corpo, nas suas costas. Não era o peso da madeira, não. E Jesus não estava preocupado pela sua morte. Jesus estava preocupado por nós, porque ele ia absorver todos os nossos pecados, ia ser cuspido pelo povo a quem ele veio salvar, entendeu? Então Jesus, que é o bom pastor, ele veio salvar o que está perdido, entendeu? Então Jesus estava preocupado, não era por sua morte, pelo madeiro que ele ia carregar, é pelo peso dos pecados que ele ia carregar nas costas, que ele ia sofrer. O próprio povo era que ia renegar Jesus, que ia negar Jesus, que ia desejar que crucificasse, que ele morresse, o próprio povo. E posteriormente, ali no julgamento de Jesus, à frente de Ponto Pilatos até queria soltar Jesus. Ele não queria, na verdade, assim, diretamente condenar Jesus, mas aquele povo, Pilatos era o governador daquele estado ali, dentro de Israel, que trabalhava para o governo romano. Pilatos era romano, Pilatos nem conhecia a palavra de Deus. Mas aquele povo que ali estava para julgar Jesus conhecia a palavra de Deus, sabia da vinda do Messias. Aquele povo andava com Deus, via Deus fazer suas curas, prodígios, milagres, mas as pessoas são muito incrédulas, entendeu? Então as pessoas ali estavam para condenar Jesus na hora do seu julgamento. Então aquele povo condenou Jesus. Pilatos tentou por 3 vezes inocentar Jesus, mas aquele povo era que dizia, porque havia um preso por nome Barrabás. Aquele homem
era um criminoso, matador de gente, matava muita gente, ele estava preso ali. Então Pilatos tentou de várias formas inocentar Jesus, mas o povo sempre dizia: crucifique-o, crucifique-o. Então, que povo é esse? Que povo é esse que condenou Jesus, pediu para que o crucificassem? O próprio povo que andava com Jesus. Então ali Pilatos tentou de várias as formas e não conseguiu convencer o povo. Então Pilatos chamou Barrabás, que era um prisioneiro assassino, para julgar ele junto com Jesus, julgar os dois para ver qual deles dois o povo queria soltá-lo. Então foi isso que aconteceu e o povo decidiu acusar Jesus para ser crucificado. Então foi isso que aconteceu, gente. Então voltando atrás, Jesus foi orar e Jesus orando ali, Jesus suava sangue, Jesus chorava sangue, porque Jesus sofria a angústia ali, naquele sofrimento, porque sabia que tinha que se entregar. Jesus, na verdade, estava preparado espiritualmente, mas fisicamente, carne, ele não estava preparado. Por isso que ele fala aqui: Senhor, que faça a tua vontade e não faça a minha, porque meu espírito está pronto, mas a carne não está pronta. Então foi assim que Jesus passou por aquele sofrimento até se entregar na cruz do Calvário. E os seus discípulos, quando ele voltou, quando ele foi orar sozinho ali ao Pai, quando ele voltou a primeira vez, os discípulos estavam todos dormindo. A primeira, segunda e terceira vez, da mesma forma, Jesus foi orar 3 vezes ao Pai. Quando voltou, os discípulos ali estavam dormindo. Então cadê os amigos que abandonaram a Jesus? Cadê os amigos que abandonaram, cadê os amigos que abandonaram as famílias para andar com Jesus na hora mais necessária, na hora mais aguda da vida de Jesus, naquela hora ali que Jesus ia mudar o mundo e que Satanás estava torcendo para que Jesus renunciasse o seu propósito, que era morrer por nós. Satanás, ele queria ali que Jesus não seguisse o seu caminho, o seu propósito. Por quê? Porque para não dar a nossa chance de salvação. Mas Jesus sabia que tinha que fazer aquilo ali naquele momento. Jesus sabia o seu propósito. Então Jesus lutou contra a vontade da carne, porque Jesus se fez carne que nem nós. Jesus sentia todas as dores que nós sentimos hoje. Jesus sentia tudo que nós sentimos. Então por isso que Jesus lutou contra a vontade da carne. O seu espírito estava preparado, mas a carne não estava. Então, amados, cadê as amizades de Jesus? Cadê os amigos que andavam com Jesus ali por 3 anos pregando a palavra de Deus? Então somos nós também. Cadê nossos amigos na hora da aflição, na hora da doença? Ali quando está nas vidas festivas, nas bebedeiras, amigos de copos, né, falando. Ali você tem amigo no trabalho, tem amigo no dia a dia, na própria família, você tem amigo, toda hora ali tem amigo para lá, para cá, na sua casa, toda hora tá ali junto com você, entendeu? Nas horas festivas. Mas vai você adoecer, vai um de nós, vai uma pessoa adoecer na hora das aflições, na hora da vida financeira, nas horas difíceis das nossas vidas. Cadê os nossos amigos que desaparecem tudo? Então foi assim que aconteceu com Jesus. Foi dessa forma que aconteceu com Jesus. Na hora mais difícil para Jesus, cadê os amigos? Estavam todos dormindo. E interessante também que Pedro disse que Jesus disse que perguntou se Pedro era com ele, e Pedro disse que, na verdade, quando Jesus disse que estava chegando a hora da sua morte, mas Pedro disse: Jesus, eu estou contigo, Jesus, até a morte. Aí Jesus falou para Pedro: mas tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro disse: não, Senhor, eu não te negareis, porque eu estarei contigo até na morte. Olha o que Pedro disse. Mas quando Jesus estava ali, quando Jesus foi entregue lá no Getsêmani, Jesus não foi preso. Jesus se entregou. Os soldados não prenderam. Jesus entregou as suas mãos e Jesus se entregou ali, porque Jesus sabia o seu propósito. Então foi isso que aconteceu. E Jesus,
foi levado pelos soldados anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes. Jesus esteve lá na casa de Caifás. Jesus apanhava, Jesus foi abofetado, Jesus foi cuspido, Jesus apanhava na cara, e Pedro estava ali olhando Jesus de longe na madrugada, quando algumas pessoas perguntavam para Pedro: tu és um seguidor de Cristo? E Pedro dizia: não sou, eu não conheço aquele homem. Foi por 3 vezes. Então Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cante. E anteriormente, como falei no Getsemane, Pedro negou Jesus mais 3 vezes. Então foi 6 vezes que Pedro negou Jesus. E Pedro era o mais próximo de Jesus, era o que Jesus mais era apegado, era com Pedro. Então, cadê os amigos? Cadê os nossos amigos nas horas das aflições, nas horas mais agudas da nossa vida? Então, nas angústias das nossas vidas, na hora mais difícil das nossas vidas, cadê os nossos amigos? Então, amados, que nós temos essa palavra de hoje como uma palavra de reflexão, como uma palavra de ensinamento, e possamos entender o verdadeiro caminho de Deus, porque só com Deus é que estaremos fortalecidos. Devemos nos fortalecer a cada dia, devemos procurar almas para Deus, devemos nos fortalecer agradecendo a Deus. É dessa forma, é irmos para a igreja e pregarmos a palavra, fazermos o ID, que é levar o evangelho para todas as pessoas, para que todos saibam o verdadeiro caminho de Deus. Amados, então essa foi a palavra de hoje, e que Deus ame a todos, que Deus nos dê bons dias de vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por ter me usado nesta manhã de segunda-feira, meu Pai, como teu servo, meu Pai, como tua ferramenta de trabalho, meu Pai, como teu instrumento de trabalho, meu Pai. Muito obrigado, meu Senhor. O Senhor tocou no meu coração para trazer esta palavra hoje, meu Pai, para aqueles que estiverem do outro lado desta tela, meu Pai, para que eles possam ouvir, para que essa palavra, a tua palavra, chegue ao alcance das pessoas, meu Pai, de todo aquele que ainda não entende o teu verdadeiro caminho, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, por ter me usado nesta manhã de segunda-feira, meu Pai, que eu possa ter entendido verdadeiramente, meu Pai, para aquelas pessoas que estão ouvindo esse áudio, meu Pai, que aquelas pessoas entendam o teu verdadeiro caminho, meu Pai, a tua verdadeira face, a tua verdadeira felicidade, meu Pai, porque só conseguiremos ser felizes, meu Pai, é estando contigo, meu Pai, é estando na tua presença, meu Pai, e não há lugar melhor, meu Pai, a não ser na tua presença, meu Pai. Por isso, meu Pai, te agradeço muito por tudo, meu Senhor. Que o Senhor venha dar, meu Pai, um bom dia para todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir, meu Pai, e de ver a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor nos dê um bom dia de vida para todos nós, meu Senhor. Que todos estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.